Todos muito bem-vindos ao 17º episódio do Lendas Cash, o seu canal de podcast para você, advogado, que quer se tornar um empresário do direito milionário, para você que visa mais lucro, mais liberdade e mais prosperidade na sua advocacia. E hoje estamos recebendo um querido, um membro da comunidade, um advogado especialista na área de licitações. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Alan. Prazer estar aqui. Vai ser um prazer compartilhar a sua história com todo o Brasil. Quero conhecer o Alessandro lá de trás, a história. Eu sei que você veio de uma vida de muita luta, muita batalha, muita resiliência, até chegar onde você está hoje. Você tem negócios hoje no meio jurídico, fora do meio jurídico. Enfim, tem toda uma carreira aí para se construir ainda. E o céu é o limite, né? É isso E aí. a gente queria conhecer um pouco o Alessandro lá de trás, como que escolheu o direito, a família também, quantos filhos. Vamos conhecer o Alessandro, pessoa física. Como é que foi? Quantos irmãos, família? Vamos lá. Bom, então, Alan, mais uma vez agradecer a Tamo junto. oportunidade aqui. É um prazer poder Prazer é meu. compartilhar, aprender e vivenciar tudo que a comunidade, né, o Lendas Milionárias, está oportunizando na minha vida. Tamo junto. Realmente uma alegria poder te contar um pouco sobre isso. Bom, então eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, Pelotas. Você é de Pelotas, então, Pelotas. nascido em Pelotas. Isso. Legal. E desde muito cedo eu gostei muito de empreender, né? Eu sempre achei bonito até essa questão de andar de terno, gravata e tal. E Sempre você achei não bonito. veio de família de empreendedores, ou veio? Não veio. Meu pai, servidor público da Polícia Militar, Sim. na época tenente, né? Na época que eu nasci. A minha mãe, profissional de educação física, dava aula em escolas. Mas eu sempre gostei, sempre achei. Então eu trabalhei como sem necessidade, né? Porque eu não vim de uma família pobre, Sim. efetivamente muito Sim. pobre. Não rica, mas Sim. nunca passei dificuldade, aquela, como a gente vê algumas pessoas assim que Começou a passaram fome. trabalhar Então. pelo fascínio, pelo empreendedorismo, ganhar responsabilidade e ter o teu dinheiro, né? Isso. Sem depender Então, de ninguém, né? então comecei vendendo picolé na praia. Olha Era só. legal, assim, e o meu pai sempre me incentivando, né? Me comprou na época um isopor, os picolés legal. primeiros, vendi, depois. Aí eu ampliei, fui para um outro rapaz lá, estava encerrando a carrocinha de hot dog. Olha, que legal. Aí eu aluguei dele e fiquei com o hot dog. Aí de dia eu vendia picolé e de noite eu abria o hot dog. Eu vendo hot dog também, você sabia? Soube. Tenho um restaurante, uma franquia, a Nathan's, né? Um hot dog artesanal, inclusive é um dos hot dogs mais antigos, uma das franquias mais antigas do mundo, de 1916. Sim, eu vi esses Que dias. legal, cara. Pô, eu não sabia dessa história, que legal. E aí comecei então, mas também essa coisa, não tinha muita noção, né, do dinheiro que entrava e tal. Para mim eu sempre me diverti. E aí, como eu nunca tive essa necessidade de trabalhar assim, porque a minha família sempre conseguiu me dar o básico para sobreviver, então empreender e criar negócio sempre foi para mim divertido. Assim, Sim. eu fui divertindo, crescendo. E até hoje, né? Então, até hoje. E aí eu terminava uma coisa, começava outra, e aí depois eu entrei pro karatê, comecei a praticar karatê Kyokushin, que é uma das modalidades mais fortes de karatê, né? O karatê de contato. Sabe que eu fiz karatê também? Eu fui até a faixa marrom. Fui até a faixa marrom quando Qual eu era era o estilo criança. que tu fazia? Eu fazia. Ai, agora? Não me lembro, cara. Esqueci agora. Mas eu fiz, acho que foram uns 4 anos de karatê. Fui até a faixa marrom, eu fui. Pô, legal. Esqueci agora. Depois eu vou pesquisar. Eu tenho até lá os títulos lá que eu ganhava, de Sim. campeonato, tudo que a gente participava. Mas eu fiz bastante tempo karatê também. Eu entrei fundo nessa questão do karatê. E então lutei no Japão, nos Estados Unidos, lutei na América do Sul toda, assim. Então isso me deu me trouxe disciplina, me trouxe resiliência muita, né? Você lutou até no Japão, que legal. Lutei no Japão. Que legal, em 2003. Cara. Foi uma Nossa. das últimas lutas que eu fiz, né? Que aí eu legal. não consegui ir bem no campeonato. Eu achava que eu ia. Não achava que eu ia ser campeão na época, mas achei que eu ia ter uma performance melhor. Sim. Mas aí eu já estava com 25 anos, e aí eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa mais séria agora, né? Sim. Tava me formando em educação física, que aí foi um caminho natural, né? Como eu fazia artes marciais, pensei, se eu for formado em educação física, posso ser professor e tal. E aí eu segui, então, por essa carreira, né? Professor de karatê, academia e... você foi professor depois ainda de karatê? Que legal. E que legal. de educação física geral, musculação, personal, Sim. né? Isso você já era formado
Você já era já formado já e também dava aula de... Você era professor de karatê e de educação física, é isso? E Isso mais de musculação ainda. tudo meio junto, assim, né? Nossa, olha só. Tu tinha que atacar em todos Aham, os tá lados, né? Eu certo. tinha academia, eu dava aula e Que sempre com a legal. correria, mesmo que hoje é no escritório, era naquela época, né? Saía de uma aula de E você tinha karatê e já academia botava... também? Tinha, Que abri legal. academia. E aí eu comecei com academia e aí foi isso. E aí eu tive a oportunidade, então, academia é muito difícil, né, na época, né? Até hoje não é uma questão, não é uma prioridade na vida das pessoas a questão do exercício. Então, na época, eu percebi que tinha muita sazonalidade, ainda mais no sul, porque tem o inverno muito rigoroso e o verão que as pessoas vão para a praia. E isso Então, em Pelotas ainda? não, aí eu já estava em Porto Alegre. Quando é que você foi para Porto Alegre? Eu fui com 21 anos para Porto Ah, com Alegre. 21 anos. Legal. Legal. Para fazer a faculdade, porque eu passei na Federal de Pelotas, comecei a fazer educação física na Federal de Pelotas. O meu pai foi transferido para a capital pelo serviço dele, né? Ele foi promovido, e aí nessa época eu acho que ele já era major da Polícia Militar, foi promovido, e aí eu tive a oportunidade então de ser transferido, aproveitar que foi uma transferência compulsória, né? Então aí eu consegui transferir para a Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Legal. E aí eu concluí a faculdade em Porto Alegre. Eu já estava em Porto Alegre, e aí eu abri a academia em Porto Alegre, porque eu terminei a faculdade lá. Então tinha essa questão da sazonalidade que me preocupava muito, né? Não tinha uma recorrência, não tinha uma previsibilidade naquela Isso eu não época. tinha aquela visão de empreendedor que você tem hoje também, né? Não. Porque eu falo, cara, se você tem a mentalidade de empreendedor, você, qualquer negócio faz dar certo. A gente vê pessoas hoje que vendem água hoje e tem um resultado, assim, espetacular. Então eu falo que não é o produto, né? É a questão da mentalidade, como que eu vou achar esse público, onde que está o público que compra o meu produto, a forma com que eu vou vender um simples produto, né? Por exemplo, aquela água, a Voz, por que vende tanto aquela água? É uma Sim. água comum como qualquer outra, é agregado valor. Um relógio comum, um Apple Watch, um Rolex, a diferença é a questão do valor, da geração de valor. Sim. Então, a questão da experiência também, né? Passa muito por isso aí. A gente vê essas grandes academias hoje de rede, né? O que que eles trazem? A Ironberg. Por que realmente é tão objeto de fascínio a Ironberg? A questão da experiência, a questão dos equipamentos, a questão dos cuidados ali com os personagens, as pessoas que dão aquele atendimento. Então, eu falo que a questão é proporcionar experiência, né? Sim, E nessa época, desde o cachorro-quente lá, né? A gente não fala hot dog lá, um Sim. cachorro-quente. Lá eu já tinha essa preocupação que eu tenho hoje também. Como é que eu vou conseguir mais Sim. cliente? Só que não com a visão, com os Sim. fundamentos que a gente tem hoje, né? Mas eu tinha essa necessidade que a gente pensava como ia fazer. E na academia também. Foi aí que me apresentaram uma oportunidade na época, que era de trabalhar nas empresas. Em vez de eu ter alunos, Sim. pessoas físicas, eu teria clientes, pessoas jurídicas, tendo a recorrência com contratos físicos. Aí você começou a trabalhar só no B2B. Uhum. Aí eu comecei a me direcionar para essa área, né? Continuei com a academia, mas consegui. Porque era uma época em que as pessoas não entendiam muito essa questão. Porque desde muito cedo eu já pensava que era importante o network, que eu precisava me relacionar, então eu participava de associações comerciais. A gente tem a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, eu participava da AmCham, que é muito grande no Brasil, né? Sim. Era bem difícil de pagar na época, mas eu pagava, ia lá, sempre com o mesmo terno, que eu só tinha um. Sim. Né? E eu tinha tênis e tal, não tinha roupa de negócios. E eu andava naquele meio e as pessoas tinham dificuldade de entender o que eu fazia, porque assim, ou tu era um professor de educação física, ou ele tem uma academia, e trabalha numa academia, ou ele trabalha numa escola. Não tinha essa visão de trabalhar com saúde, qualidade de vida dentro das empresas. Sim. Mas eu estava investindo nisso na época, porque eu entendia que a academia não ia me levar muito longe, justamente por causa da sazonalidade. Você entrou na contramão. O que o mercado está precisando que eu posso agregar de valor e posso fugir daquele trivialzão, né? Quer virar instrutor, que é isso. Então você pegou realmente você começou a enxergar, né? Sim. O que o mercado estava carente? E como é que foi isso aí? Pouquíssima gente fazia aquilo na época. Sim. Tinha pouquíssima bibliografia, trabalhos, ninguém fazia trabalho em faculdade, artigos, quase nada. Então eu fui desenvolvendo meu método de trabalhar dentro das empresas, com alongamento, educação postural. Ginástica laboral. Ginástica laboral era o nome é o nome da atividade, né? E como é que você prospectava essas empresas? Como é que era? Nas associações. Nas associações então, mesmo. Eu que ia legal. nas associações, então era muito. Eu vendia muito na época, porque ou eu pegava o empresário e atendia a empresa dele, ou eu pegava ele como personal mesmo para mim, né?
E nisso eu ainda tinha academia. Eu continuava com a academia em paralelo e também. E aí eu tinha umas estratégias assim que eu fazia. Eu conseguia cobrar ginástica laboral barato em alguns lugares, porque eu levava os funcionários depois para minha academia. Então eu fazia uns Que legal. cruzamentos assim na época, Ótima estratégia. sem nenhum fundamento. Uhum. Hoje eu olho, e aí Sim. tem até nome e tal, né? Mas eu, na época, eu ia, era intuitivo, assim, eu ia vendo, mas não preciso ganhar dinheiro é dinheiro. Da onde vem não importa, se é a empresa me pagando ou se é o funcionário dele treinando na minha Pois academia me é, mas pagando. muita coisa que a gente fazia no passado, hoje assim, é um cross-sell, é um Isso. upsell, é um LTV, e a gente não sabe, a gente já fazia isso há muito tempo, né? E aí eu continuei. Mas aí eu ainda sentia muita dificuldade de vender ela. Porque todo mundo achava muito legal, que bonito e tal, esse trabalho que tu faz, que interessante. Mas na hora de pagar, o empresário sempre queria saber, tá, eu invisto 10 mil, por exemplo, quanto é que volta para mim? E eu tinha dificuldade de criar indicadores, Sim. porque era muito difícil. Claro, a gente pode pensar que as pessoas ativamente saudáveis produzem mais, tudo bem, mas como é que eu mostro isso em dinheiro? Né? E você usava o gatilho da obrigatoriedade? Nas grandes empresas é obrigatório ter a ginástica laboral, é isso, não é? Tinha algumas, mas era só em grandes Em empresas, grandes né? empresas, né? Então, nas menores, que era onde eu tinha mais acesso, eu tinha essa Entendi. dificuldade. E nas grandes já existiam grandes empresas, principalmente de São Paulo, no mercado que dominavam, porque ele pegava a matriz que era aqui, por exemplo, Itaú. Eu trabalhei no Itaú Olha, como professor de ginástica laboral. que E eu legal. tinha minha empresa, e aí eu vi que uma grande empresa, na época, de ginástica laboral, estava dominando o Itaú, e eu me candidatei a ser funcionário dessa empresa para conhecer como é que eles faziam. Então eu Legal. fui professor deles 2 vezes por semana, trabalhava no Itaú, e E depois ali você conheci a começou a fazer dona, um benchmark ali. comecei a entender como é que eles cresciam e tal. Mas mesmo assim eu sentia dificuldade, até que eu descobri que o setor público comprava muito. Então os Correios tinham, os bancos públicos tinham, né, o Banco do Brasil, muito forte, programa de qualidade de vida, e eu então pensei em vender para eles naquela época. Isso em 2000 e que era? 2008. 2008. E aí eu fui ver como é que vendia e falaram numa tal de licitação que precisava e tal. E eu não tinha ideia nenhuma do que era, comecei pouca internet na época, também não era tão acessível às questões. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que casualmente era da Polícia Militar também, e o meu pai me comentou que ele era colega, trabalhava lá junto, e ele tinha uma empresa de licitação, que fazia assessorias e tal. E aí o cara me deu os fundamentos, assim, me ajudou a conhecer um pouco mais sobre o setor público. E aí eu mergulhei nisso, no direito administrativo e tal, mesmo sendo professor de educação física. Sim, E aí na época foi interessante, porque eu comecei a ganhar tudo, assim. sim. Mas a gente passava o rodo, como diz lá. Porque assim, às vezes eu perdia, mas aí desclassificava os oponentes porque tinha erro de documentação, alguma coisa, porque o pessoal da educação física não estudava e só ia. Sim. E aí começou a perder e a gente começou a ganhar muito, assim, crescer muito. Porque não tinha uma assessoria jurídica. Na época. Eu também não tinha, né? Mas Sim. eu fui buscar o conhecimento na época. Você tinha um apoio, pelo menos, né? Eu tive um bom direcionamento no início, assim. E aí aquilo cresceu muito, assim, e aí eu lembro que eu tinha uma época, eu tinha 2 funcionários. E uma curiosidade, eu acho que o público deve ter também. Não são atividades privativas da advocacia, né? Não são, né? Não, o direito administrativo é administrativo, ele não precisa. Exatamente. Quando tiver alguma questão judicial, né, aí tu precisa de um mandado de segurança, de uma questão mais... uma questão mais pontual, né? Mas a questão do processo administrativo, todo o projeto, isso aí não, em tese... Não, tu analisa o edital, tu faz as impugnações, que é pedir para alterar o edital, tu faz os recursos quando tu perde, isso tudo eu já fazia profissional de educação física. Que legal. E então isso me aproximou do direito já naquela época, assim, foi muito interessante. E você tinha time lá? Como é que era isso? Você tinha um time ou era você só que dava sozinho? Como é que era? Não, aí eu comecei a ter time. Começou a ter time. Foi necessário. Depois que você entrou no mercado de licitação. Antes não. Não, antes eu tinha 2, 3. Porque é uma preocupação, não é só ganhar. Pô, ganhei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho braço. Mas naquela época eu não tinha essa noção. Você não pensou? Você só foi. Só foi. Depois a gente vê o que a gente faz. Né? É isso que às vezes eu me pergunto nessa idade. Eu penso, mas o que aconteceu com aquele jovem daquela época que não tinha muita... Né? Que hoje certo, a gente pensa mais e tal. Mas tá certo. Eu fiz muito isso no meu comércio. É o famoso trocar o pneu, o carro andando, cara. Primeiro nós vamos pegar. Depois nós vemos o que a gente faz. Depois a gente vai organizando a casa. Depois a gente começa, depois a gente melhora. Não dá para montar um negócio perfeito, montar o time perfeito. Cara, isso não tem cliente, eu monto o time. É o inverso. Eu contrato e depois eu vendo e depois eu contrato. Sim. É isso, o caminho é esse.
Foi o que eu pensava na época, né? Hoje, depois de mais velho, eu fiquei mais com medo do que eu não tinha antes. É interessante, assim, né? Claro que a gente ainda tem coragem, tem resiliência, tem muito mais conhecimento, Com até certeza. muito mais condição financeira de que se errar, tu consegue suprir, mas não sei o que aconteceu, que eu não tenho mais aquela velocidade que eu tinha na época, eu ia fazendo. E aí eu lembro que uma época eu tinha 2 funcionários, a gente ganhou um contrato que ia precisar contratar 80 Nossa, nas olha só. agências do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, lá. Eram várias agências com E vários aí, pra professores e essa tal. gente toda? Eu procurava na rua, Ah, quando não era na minha cidade, eu tinha perguntava que na sair nas esquina, assim, academias, tinha que sair. academia, mas eu lembro eu perguntando na Ah, farmácia, tu conhece algum professor de educação física e olha, tal? Porque era tão grande o desespero por pois causa é. do prazo, Sim, que aí ia conseguindo. Aí tinha cidades do interior que tu tinha 2 ali. E aí era um grande problema. Eu comecei a ver depois que eu ia pontuando as fraquezas do negócio. Tinha lugares que eu ficava na mão do profissional. Era aquele ali, quanto ele me cobrasse tinha que ser, porque senão não tinha outro na cidade, sim. né? Claro que ele não sabia também, mas eu tava ali, se o cara Que não quiser. loucura, irmão. E foi muito interessante. A maior aventura que eu tive foi quando eu ganhei no Paraná. Foram 9 cidades no Tribunal Regional do 9 Trabalho. cidades. 9 cidades no interior do Paraná. Sim, E eu não conhecia Paraná, né? Eu peguei um avião, fui até. Naquela sim. época era bem difícil avião também, eu não Sim, tinha sim. tanta. Eu peguei um avião, fui a Curitiba, aluguei um carro. E aí, na época, eu tinha uma secretária que ficava ligando para as cidades, para as academias do interior, tentando conseguir gente. Nisso eu já viajando. Então eu chegava na cidade e ela me mandava SMS, não tinha GPS, então Que o meu pai me ajudou com um loucura. mapa e montou todo o caminho que eu tinha que fazer Rapaz, num dava mapa. trabalho, hein, cara? Dava, naquela época foi. Hoje em dia, a gente faz isso hoje com a Talent Match, né? Nossa empresa de recrutamento de seleção. Cara, num clique eu consigo buscar essas Claro. pessoas todas, né? Seja através de um banco de dados, seja através de um tráfego pago para atrair essas pessoas. Mas era Não, loucura, hein, isso em cara? 99, 99 não é 90, 2009, 2009, né? Era bem mais difícil, né? Então foi uma mega aventura e ali eu entendi, agora eu posso ir em qualquer lugar. Depois que eu fiz isso, Com eu não tenho certeza, mais medo de nada. com Posso ganhar certeza. onde quiser. Aí a gente foi para o Paraná, depois atendeu a Copel muitos anos. A gente ficou em Santa Catarina muitos anos lá. A Concap foi minha cliente 10 anos, que faz a A limpeza Concap é das uma ruas. baita de uma empresa, é. E aí lá a gente precisava adaptar os exercícios à realidade do trabalhador, né? Sim. Porque depois eu fiz mestrado em ergonomia, então eu comecei a me especializar mais também nessa área. E aí eu fiz o roteiro deles, colhendo lixo, para ver como é que eram os movimentos que eles faziam para subir no caminhão e tal. Então eu vivi algumas coisas, entrei em cofre de banco, eu achava legal Olha só. trabalhar nisso, porque a Sim, gente chegava em lugares que ninguém entrava, sabe? sim. Locais mais restritos do aeroporto, aula, eu quase peguei uma que era aula em plataforma de petróleo, aquela não, eu Nossa, perdi aquela licitação, mas eu, olha eu só. queria muito pelo desafio, assim, né? E como é que era o ticket disso aí? Porque a gente vê falando que o mercado da licitação é bilionário. Como é que era isso aí? Não, então, na ginástica laboral não era muito alto, Tá, não era muito valorizado, né? Os professores ganhavam pouco, porque é muito baseado no que o sindicato, né, no que a convenção. Então, a hora-aula do profissional de educação física é muito baixa. Então, claro que o mercado governamental se posicionou, se moldou em cima disso. Ah, o professor é barato, é um serviço barato, vamos cobrar barato. Então, eram valores, assim, vou te dizer, contratos o mais alto os mais altos que eu tinha, que aí são contratos melhores, assim, tu vai ter 60 mil por mês, que aí é academia corporativa, tu tem uma sim, academia dentro da empresa, eu tenho academias hoje dentro de que empresas, né, legal. pela minha empresa lá. Mas os pequenos, assim, laboral, 2 vezes por semana e tal, tu ia fazer contratos de 3, 4 mil. Entendi, E aí entendi. era bom para mim na E época, a margem disso? a margem Ela gira em torno de quanto, é uns mais ou menos? 20% Uns mais ou vinte por menos. cento. Às Uhum. vezes tu consegue trabalhar bem, vai a 30%, mas é uns 20%. Foi aí que eu comecei a ver, não, tudo bem, cheguei até aqui, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Claro. Eu vi que o governo comprava outras coisas. E aí tem outros produtos que rentabilizam muito mais. Muito mais. Outros produtos são mais valorizados, né? São mais interessantes. Então eu comecei a circundar a educação física na época. Então eu vou pegar a fisioterapia, que na minha cabeça era mais perto, nutrição, que tem mais a ver. E aí depois eu entendi que a minha empresa era um negócio de pessoas. Sim. O que eu sabia fazer? Ganhar a licitação, e aí a gente já tinha uma contabilidade muito boa, que está comigo até hoje, mais de 15 anos. É uma assessoria jurídica que em questões, quando eu precisava, podia contar. E um time administrativo para controlar toda essa gente fora, muito forte. Então eu me dei conta que
a gente podia entrar em qualquer coisa que era pessoas. Sim. Não importava se era professor, se era... Então eu tive... Fosse serviço... eu tive engenheiros, já tive funcionário médico, tive dentistas, hoje tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, vários, né? A nossa empresa tem em torno de 250 funcionários. Legal. E aí, nisso, a gente... tu vê, a pandemia, se eu não tivesse saído da ginástica laboral, tinha dizimado a minha empresa, porque o presencial acabou, eles acabaram com todas as atividades que eram, na cabeça deles, eram supérfluas. Então, terminou. Mas nesse mesmo momento, eu já tinha um núcleo de atividades em hospitais. Então, eu tinha enfermagem, eu tinha fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória. Então, ao passo que eles terminaram com todos os contratos em 2020, ampliou de uma forma que eu jamais imaginava essas outras áreas de saúde, para trabalhar em hospitais. A gente ajudou a abrir UTIs para ajudar a salvar a vida de pessoas mesmo que estavam no meio. E na época da pandemia, você não chegou a uma oportunidade de vender online também isso? Eu tentei, mas não foi. Não foi? Não foi. Porque eu já tinha produtos online, né? Sim. Em paralelo também, aí eu me desenvolvi como autoridade nesse setor, criei curso online, tinha mentoria também, Legal. tinha tudo da educação física para ajudar profissionais a abrir suas empresas, a fazer... Mas quando terminou, quando veio a pandemia, eu larguei tudo. Eu tenho livros até hoje, né, que eu criei nessa área, mas aí não dava mais resultado. Eu não estava mais ganhando dinheiro com isso, e eu não sentia verdade quando eu dizia para as pessoas, compra que você vai ser bem sucedido tendo uma empresa de ginástica laboral. Eu não acreditava mais nisso. Claro. E aí eu comecei a me sentir um impostor, e aí eu larguei. Aí eu já estava com as outras questões da empresa, pensei, paciência, perdi vários materiais que estavam bem estruturados já, cursos e tal, prontos, né? E aí eu parei. E aí, então, eu entrei fundo na área de licitações, né? E aí, muito trabalhista também, porque como eu tinha muito essa questão de funcionário, a gente contratava muita gente, tinha ações também, e que eu precisava entender também a forma como lidar com essas ações, principalmente na área preventiva. Então, eu comecei a estudar muito direito do trabalho também, ainda não sendo advogado, né? Então, eu vivia muito o administrativo e o trabalhista já sem ser formado em direito. Porque a rotatividade deve ser enorme ali, né? Muito alguns turnover e trabalhista, reclamação trabalhista. Você foi obrigado a entender de direito, é isso? Fui obrigado. E aí, nisso, eu entendendo direito, eu me encantei com o direito, porque eu vi que a margem era muito grande. Eu pensei, ali tem uma oportunidade. Porque hoje a minha margem não é grande. Então, assim, tudo que eu quiser ganhar, eu tenho que contratar um funcionário. Eu não consigo usar o mesmo funcionário para ele escalar. Exato. É diferente de eu ter um advogado que pode atender vários clientes e produzir muito, né? Aquele ali não. Eu tenho um posto de recepcionista, eu tenho que ter... aquilo ali. É aquilo ali, recepcionista. Eu vou ganhar em cima da hora de trabalho dele. É um negócio que ele pode ser que ele se torne escalonável. Porque escalonável é diferente de escalável. É escalável. Porque o escalonável você cresce, mas você tem que gastar mais. Você cresce e gasta. O escalável não. O escalável você pode faturar mais e você manter ou crescer muito sutilmente o teu custo. Foi o que eu vi na advocacia, que não tinha no meu setor. E aí, então, a minha esposa já estava fazendo direito, a minha esposa é minha sócia hoje, ela já estava fazendo direito, e aí eu vi que ela estava fazendo, e aí inicialmente eu pensei, não, depois que ela se formar eu vou empresariar ela, eu não pensei em fazer inicialmente. Sim. Mas aí eu pensei, não, eu vou ter que ir porque ela não tem a mesma visão que eu na questão do empreendedorismo, né? Ela é fantástica na parte operacional, na parte de bastidores. E tá tudo bem. Não, e tá tudo porque bem. sem isso a gente não consegue crescer. Exato. Né? Então tem que ter esse equilíbrio. Assim. E você é o comercial. Eu tô na frente nesse sentido, do comercial, do estratégico, de ver oportunidades e tal. Legal. Então a gente fez esse projeto. Então tu te forma, quando tu estiver mais no fim, eu vou iniciar a faculdade, a gente vai se formar e vai iniciar o escritório. Então eu entrei na faculdade, diferente da maioria dos advogados, que primeiro faz faculdade, depois vai entender como é que faz o negócio. Eu já tinha um negócio e entrei na faculdade para ter um negócio. Exato. É diferente. Então cada aula que eu tinha, eu explodia a cabeça. Porque eu via assim, dá para ganhar dinheiro com família. Entender como que você aplica a lei. Pô, você já via um cenário, né? Utilizar a lei para ganhar dinheiro. Que é o que a gente ensina na comunidade hoje. Você já tinha essa visão lá atrás, então? Eu tinha essa visão, tanto que quando eu me formei já tinha site, já tinha rede social, já tinha estrutura, porque eu fui construindo isso. Mas eu não tinha o comercial, porque nunca foi necessário para mim o comercial, só mais no início. Depois,
a licitação não atua dessa forma. A Sim, licitação, é diferente, tu tem que prospectar bons editais, Exato. bons projetos. Então é muito mais tu ficar atento na internet. Ah, aqui eles querem comprar, eu já tenho a documentação, sei como fazer, vou fazer. Participa da licitação, ganha e implementa. É diferente do tu tem que contornar Buscar um cliente frio, objeções. um cliente frio que você está procurando, fazendo um outbound, é bem diferente. Então isso faz muitos anos que eu não tinha essa necessidade, porque não tinha. E aí, quando eu comecei a advocacia, logo que eu me formei, dentro do meu projeto eu tinha assim, eu tinha que fazer a faculdade em 5 anos, tinha que ser em 5 anos, eu tinha que já me formar com a OAB, não tinha essa de entrar e depois vou ver, não, eu tinha que fazer, porque eu tinha pouco tempo, né, pela minha idade, eu pensei, Claro. eu não vou ficar deixando para frente, eu estou Claro. entrando com um objetivo muito, muito claro. Então eu tinha que fazer isso, tinha que me formar com a OAB e já tinha que começar a advogar. Então antes de eu me formar, eu já estava prospectando algumas coisas, alguns clientes, comecei a cuidar de algumas defesas da minha própria empresa para poder vivenciar ali, né? Já ir mais em audiências quando tinha com a advogada que E cuidava como é que é a disso para experiência nós. de advogar em causa própria? É meio complicado, né? Fica Eu mais não gosto, nervoso. particularmente eu não gosto. Não. E a gente passa toda a tranquilidade hoje pro nosso cliente, que a audiência é uma coisa simples, que você tá ali para resolver um problema. Mas quando você é parte, cara, parece que muda tudo, né? Tu fica Você mais senta no nervoso. banco do réu ou do autor, enfim, sei lá. É um negócio que é diferente, né? Parece que cai, parece, todo aquele conhecimento que você tem, parece que vai tudo embora, né? Tu fica mais nervoso e eu já fiz maus acordos em audiência Por conta disso. por conta de disso. emoção. Porque tu tá ali, tu quer que acabe logo, porque tu tá cheio de compromisso e tu que tem a chave do cofre. Exato. Tu que decide se tu vai dar mais ou menos. Tá, então fecha aqui. E aí pra fechar, pra terminar logo aquela situação tensa, Exato, né? sendo que o advogado pode ser estrategista, ele pode levar a causa após a instrução e ganhar a causa. Pode, mas aí é o tempo dele, é ele fazendo, né? E eu, às vezes que eu fiz questões que depois, friamente analisando, tu pensar, não devia ter feito dessa forma, né? Mas e aí dentro do meu projeto, ela era esse, eu tinha que já estar formado, eu tinha que já começar. E aí eu comecei a advogar, os 2 primeiros anos, que era a minha ideia, eu vou seguir tocando a minha empresa, que é o principal, né, o que paga os boletos, e eu tenho muitas responsabilidades, né, tu imagina com uma folha desse tamanho, com esse monte de gente, e tem conflitos, tu tem que às vezes gerenciar, eles brigam entre eles e tal, o cliente te chama, tu vai lá. Então eu comecei a pegar alguns casos porque eu queria vivenciar, eu não podia chegar no ponto de escalar meu escritório sem ter vivido a advocacia. Claro. Então nos 2 primeiros anos eu imergi muito na técnica, eu não me preocupei com o comercial. Eu queria pegar os casos, eu queria ir em audiência, eu queria fazer recurso, contra razões, eu queria, independente do que aparecesse. Pegava qualquer coisa, porque eu queria vivenciar, queria atender cliente, queria qualquer coisa que eu digo assim, dentro da trabalhista. Que é o grande problema hoje das pessoas que não fazem estágio, igual foi o seu caso, né? Não, mas aí que eu me esqueci de te dizer, eu fiz você 8 meses de estágio num escritório empresarial. Que legal. Que eram uns amigos meus, me abriram as portas e eu ia 3 vezes por semana lá trabalhar. Que legal. Que também fazia parte, eu tinha que me formar com algum conhecimento, né? Mas lá eu tive certeza que eu não queria o empresarial. Sim. E por isso que mais fortaleceu a minha ideia de querer ir para o trabalhista. Sim. Porque eu vi que do empresarial tem que ficar muito disponível para a empresa. Se a empresa paga uma mensalidade, ela não assina um contrato sem falar contigo. Ela não dá um passo sem. Então tu tinha que ficar meio que escravo. E eu não queria isso. Eu queria ter mais liberdade. E na trabalhista reclamante eu vi isso. Sim. Porque tu vai fazer lá a entrevista com o cliente, vai pegar as informações, elabora a petição e deixa o judiciário trabalhar. Eu falo que na advocacia trabalhista reclamante, você pega o problema do reclamante e você pega para você. Eu falo, você assina uma procuração, você deixou o problema no escritório, agora seu problema é meu. Claro. Pelo menos eu vendo assim para ele, né? Para realmente que agora a transformação, tudo que vai acontecer é comigo. A única coisa que eu vou precisar que você invista aqui é em testemunho, que você vai me ajudar a procurar e a gente vai qualificar seus testemunhos. É isso, o resto é comigo. Claro, mas é uma vez só, Sim. Assim, entre aspas, né? Claro, às vezes precisa falar mais vezes, mas tu vai ter uma reunião com ele bem feita, depois dali tu tem as informações necessárias, as provas, e vai andar, depois vai chamar ele lá, né? Claro, tem a questão de acompanhamento, de atender se ele quer alguma coisa, mas é diferente do empresarial, o empresarial te suga muito. Sim, demanda o tempo todo. Demanda o tempo todo. E aí eu não podia assumir isso e não queria isso para minha vida também. Porque eu já estava numa situação que era tranquilo viver, sabe? Quando tu tem uma recorrência, quando já tá ali, tu não tinha aquela pressão, eu não queria. E você viver. Que acompanhava todos esses embrólios trabalhistas, você via quanto ganhava o advogado reclamado e quanto ganhava
os seus ex-empregados que te acionavam, Também. né? O advogado do reclamante. Então, isso aí pesa bastante também. E aí foi isso. E aí por isso eu entrei na Trabalhista Reclamante. Eu segui com o administrativo. Hoje eu assessoro algumas empresas que participam de licitação e ganham, né? A gente trabalha com locação de impressora, com medicamentos, com um pouco de obra, de outras empresas, né, que me contratam para dar assessoria, mas o foco total hoje está no Trabalhista Reclamante bancário, principalmente após a entrada na comunidade aqui. E o bancário, como é que surgiu a luz do bancário? Foi por causa da comunidade? Ou você já tinha alguma causa de bancário? Como é que foi? Eu tinha alguns financiários já dentro das causas. E aí na comunidade que me veio. A comunidade eu te encontrei na internet. Você participou ali do Guia do Milhão, você viu que fez sentido. Eu já tinha conversado com o Calazans ali uma vez. Eu já estava meio... eu já sabia que eu ia entrar numa comunidade em algum momento, porque quando eu estava na faculdade eu via, né, começa a aparecer mentor de tudo que é lado. Eu sabia que eu ia entrar em alguma, eu precisava escolher qual em algum momento, né? E aí eu achei que fez muito sentido para mim o Lendas, a partir do Guia do Milhão, pelo posicionamento high ticket de reclamante que eu queria. Exato. Que eu não queria de jeito nenhum tá disponível para o meu cliente. E o legal é que foge muito além do bancário. Que você está começando no bancário porque você tem que ter um foco agora. Mas daqui a pouco você vai começar a montar vários departamentos e começar a montar vários setores comerciais para cada nicho. Sim. Você vai ver, porque não faz sentido colocar todas as energias colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Sim. Que foi o que aconteceu. Ainda bem que você não fez isso lá atrás. Já pensou se colocasse todos os ovos lá na época da pandemia? Sim. Ainda bem que você tinha outros negócios diferentes também, né? Sim. E aqui você vai entender que daqui a pouco existem coisas tão rentáveis quanto. É muito porque eu pensei assim... eu gosto muito de começar um negócio, todos os negócios que eu comecei, eu gosto de ir sentindo, assim. Exato. Eu não gosto de botar tem que ser assim mesmo. O investimento, assim, já, sabe, vai botando e tal, porque não é que eu sou controlador, mas eu gosto de ter noção do que está acontecendo. Então, eu quis focar num nicho primeiro, para aprender, até para desenvolver bem a parte técnica, porque, assim, o compromisso que eu tenho com os meus clientes e com a minha carreira é de trazer resultado para o cliente, né? E com a tua empresa também, né? Precisa dar lucro. Sim. E para isso tu tem que ter um bom produto. O que é um bom produto no nosso caso? É conhecer tecnicamente, né? Então eu tenho me dedicado bastante mesmo, que eu tenho advogados, hoje o nosso escritório são 6 pessoas, né? E eu tenho advogados associados e com mais experiência que eu, esse foi um cuidado que eu tive. Eu quero gente isso é importante, pessoas melhores, iguais ou melhores a você. Nunca piores por questão de medo. Não, isso jamais. Não. A gente tem que, o diretor do negócio, ele tem que dirigir, né? Vai dar o direcionamento para lá e para cá. Não precisa ser o melhor. Não preciso ter holofotes. Eu quero o resultado. Deixa até o meu funcionário brilhar. Eu não me importo com isso. Exato. Eu só vou brilhar se eu estiver na frente do comercial. Se eu precisar, se for importante para a empresa que eu brilhe, eu me coloco no holofote. A única coisa que você precisa brilhar é na liderança. Sim. Porque é a liderança que vai conduzir ali o barco. Se realmente para afundar, ou se realmente para imergir e sair navegando, né? Então a liderança é porque você é o espelho hoje dos seus funcionários. Não sei se você já parou para notar, pelos funcionários mais antigos, eles se comportam exatamente como você. O jeito de falar, o tom de voz, a forma de dar o retorno para o cliente. Então começa a reparar para você está formando ali pessoas. Sim. Tá? Você está formando ali outros novos gestores, inclusive. Né? Isso é o que eu fiz no meu escritório. Eu tenho pessoas ali que começaram comigo desde o meu primeiro dia de escritório. Eu tenho um menino ali, hoje ele é gestor. É idêntica a audiência. Eu vejo a idêntica, ele fala, cara, a audiência é idêntica, o jeito de falar. Cara, eu fico muito feliz. Hoje ele tá até melhor que eu, porque ele tá no campo de batalha. Eu já não tô mais. Hoje eu tô só na estratégia. Sim. Só. Então, isso que é o legal, formar pessoas realmente idênticas a vocês, réplicas. E aí tu cria um conjunto de valores, né? E essas pessoas passam a se identificar com os valores. E aí, por exemplo, se um cliente vem e fala com um funcionário teu, tu sabe que a pessoa vai responder exatamente o que tu responderia naquele momento, né? Exato. Então tu fica tranquilo e te dá mais força para crescer, para conseguir mais negócio e tal. Ao passo que se isso não está estruturado, dá medo, né?
Exato. eu vou pegar isso aqui e vou fazer o que com esse contrato, por exemplo, se eu não tenho quem me dê suporte atrás, né? E aí, quando você vê que já deu um resultado, que está validado, cria processo. Criou o processo. Porque o próximo que for entrar, esse um replica para o outro. E vai replicando, e vai replicando. É como se fosse uma indústria mesmo. Uma indústria estilo fordista, você vai criar processo e a pessoa vai executando dentro daquele padrão. Então, Sim. isso que é o legal da gestão. Outra coisa que eu aprendi também, que eu acho que a forma de crescer, de escalar, é se desapegar do perfeccionismo também. Sim, Porque bastante. quando tu pensa assim, só eu sei fazer, E ou da só. centralização. Da centralização. Porque é humanamente impossível se tu quiser tomar pé de né, de todas as questões que acontecem dentro da empresa. E aí a gente. Aí tu tem burnout, né, estresse. E eu acho que tem uma frase que falaram, algum mentor por aí, né? Como é que é? Sucesso sem felicidade é fracasso, ou alguma Sim, coisa assim, né? Então, às vezes, aí tu tem o teu casamento desaba, ou a tua saúde também não se sustenta, né? Relacionamento com pessoas também não existe. Tu pode sim focar para construir um novo projeto, mas tem que ser por um tempo limitado, eu acredito. Tu exato. precisa ter espaços de tempo para poder respirar, se recompor e ir de novo, né? Senão a pessoa não. Eu não vejo sentido nessa situação. Exato. Eu falo que o dinheiro realmente ele é bom, mas até certo ponto também, né? Porque a partir do momento que o cara tá preso na operação, o cara é refém do próprio escritório, não consegue curtir a própria família, ele coloca o escritório em primeiro lugar, cara, isso aí ele perde total sentido, não tem propósito, aí vira um dashboard. Ah, meu dashboard da XP, não sei quantos investimentos, não sei quantos milhões, mas cara, aquilo ali perde finalidade, né? Você tem 2 filhos hoje? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um enteado, que é Que do primeiro legal. casamento da minha esposa, tá comigo desde os 4 anos, ele tem Que eu 18 hoje. acredito que seja o principal motivo hoje, né? Do teu propósito, teu porquê. Quando você pensa em desistir, você não desiste, porque, cara, eu tenho ali um cara aqui, tem 2 caras que precisam de Sim, mim. sim. Eu tenho ali uma esposa ali que precisa de mim. Eu não posso desistir, não é uma É, opção. Se eu desistir, o que vai ser dessas pessoas? é. A gente não pensa muito mais nisso, né, em desistir, A gente assim. se Eu abate não me lembro de e no ter dia pensado em seguinte. desistir, eu já desisti de projetos, assim, Sim. mas não do todo, assim, da vida, da questão. Eu acho que algumas coisas, e aí a minha esposa é É muito porque, é pé no porque a chão, gente sabe? veio de baixo, não é uma opção. Não é uma É. opção. Sabe que eu vi tu comentando em algum vídeo esses dias, que a Larissa às vezes te segura, assim, né? Te bota no chão, assim, porque tu quer Sim. fazer. A Cláudia, que é minha esposa, também. Volta e bem, ela me dá E aí, às vezes, fica, eu desisti, não devia ter desistido. Ela, não, tem coisas que não é desistir, é se livrar. Porque tem coisas que Livramento. tá te sugando É energia, livramento. né? Tu só É. precisa ter a sabedoria para poder escolher aonde tu vai direcionar a tua energia, né? Exato, exato. E fala pra mim um pouquinho aí da tua vida, dos seus hobbies, o que você gosta de fazer nas horas vagas. Vamos lá, da vida pessoal aí. Então, como eu te falei, a gente tem um filho, né? Sim, Hoje ele está estudando em Portugal. que A gente legal. conseguiu, ele conseguiu entrar na universidade lá pela nota do Enem. Então a gente Nossa, que levou legal. ele, mantém ele lá e tem um sonho que ele se estabeleça por lá, né? Porque o país não está muito promissor assim. Então quem sabe, né? Tem uma filha de 8 anos e também que é a minha alegria, assim, né? A Marina. E o que eu gosto de fazer nas horas vagas é basicamente eu gosto de estar com os amigos, churrasco lá no Rio Grande do Sul, Como que é bom um gaúcho, um bom bom chimarrão, gaúcho, né? e são as coisas assim, tá no parque e tal, com os amigos ali conversando e tomando um chimarrão, e exercício, que E eu o gosto tererê? também. Pode tomar o tererê? Ela diz que é Não, pecado falar em não, tererê lá pros colocar gaúchos, né? açúcar na Pros erva. Diz que o tererê é um pecado. Os caras misturam suco de limão com não sei o que, com mate. Ai, Não meu sei, Deus. nunca Os, provei, ga- mas os gaúchos enlouquecem, né? Eu falo, né? Não, mas que legal. E um sonho, cara, que você tem? Me fala um sonho. Dois. Um material e um não material. tá, pensar aqui. Alguma coisa que você queira comprar, uma viagem, alguma coisa que, sei lá. Material a gente tem um sonho. Eu tenho aí um profissional só antes, assim, né? Que eu quero. Recentemente eu consegui a cidadania portuguesa Que legal. e eu gostaria de me aventurar como advogado Que na legal. Europa também, Que né? Um legal. pouquinho daqui a pouco, né? Quem sabe um escritório lá, alguma coisa nessa linha assim, Cara, tá? tem muita gente indo pra lá, inclusive. E não é porque você vai pra lá que você vai ter. É que teria que fazer uma faculdade nova, lá existe tudo isso, né? Acho que existe essa Sim, questão sim, lá, né? Mas você vai advogar para brasileiros que estão lá.
Sim, Isso tem. que é o legal, é enxergar a oportunidade. Eu não sei te dizer, mas deve ter uma quantidade muito expressiva de brasileiros em Lisboa, por exemplo. Ah, tem. Essas pessoas precisam de advogados. Por que não contratar um advogado brasileiro, sendo que tem litígios brasileiros essas pessoas? Claro, Olha para que legal. resolver aqui, para resolver Então, aqui. o mercado é isso, é enxergar É. a oportunidade. Não necessariamente você vai ter que iniciar uma faculdade do zero, fazer de novo lá, Sim, enfim, que a legislação é é que diferente. recentemente, alguns anos atrás, existia um convênio entre a OAB e a Ordem dos Advogados de Portugal, Sim, aonde se tu tivesse o registro aqui, tu podia validar lá sem faculdade e olha só, advogar lá. que legal. E agora eles interromperam essa questão. Então tem muito advogado que aproveitou dessa. Inclusive tem uma moça na comunidade aqui que eu vou conversar com ela, Legal. que ela tem a OAB de lá, que ela era brasileira e conseguiu validar lá. Então, e lá não tem a questão também, igual aqui, que o escritório de advocacia não é uma empresa. Então pode ter um sócio que não é advogado, aonde Ah, tu pode empreender também na advocacia sem ser advogado, né? Então tem algumas coisas, mas esse vai o projeto 2, depois que eu estruturar o projeto 1, que é o que a gente está fazendo aqui na comunidade hoje, né? sim. Mas esse é um sonho ainda profissional que eu gostaria pelo desafio, assim. Eu acho que essas coisas o que é difícil eu acho legal, assim, sabe? Eu me divirto tentando, assim. Mas não é grana, parece. É conquista, né, cara? É, É provar que a gente conseguiu. Pô, eu consegui fazer. Né? Falaram que era impossível, eu fui lá e fiz. Eu sou muito assim. Eu adoro eu quando falam gosto. pra mim, é impossível fazer. Eu falei, me fala que é impossível. Eu quero fazer isso aí. Se o outro fez, eu vou fazer. E um sonho não material? Não material. Um desejo que você tem, assim, algum legado que você queira deixar? É, O teu escritório, por exemplo, você quer que ele perpetue? Você quer que a tua filha vire uma advogada? Você tem esse desejo? Ou você tem vontade de deixar ela escolher o que ela quiser? Como é que é isso pra você? os meus filhos eu gostaria, né? A gente gostaria que eles seguissem o legado, mas às vezes as pessoas individualmente elas têm visões maiores que a nossa. Sim. E aí querer que ele siga o teu caminho às vezes é Pode ser um egoísta da nossa apequenar, parte, né? né, Também a é. capacidade que ele poderia ter. Então, refletindo isso, eu não quero influenciar na vida deles, mas eu quero que eles sejam muito felizes, assim. Acho que Sim. esse é o meu maior sonho, assim. O menino que tá lá, que ele tá cursando alguma coisa lá? Ele cursa Que é? tecnologia da informação, Tecnologia, que mas ele legal. passou em direito aqui na Federal. Ah, que legal. E mas aí já estava tudo certo para lá, né? A gente gostou quando ele passou, quando ele foi fazer vestibular, ó, ele vai ficar com a gente no escritório, mas não, já estava tudo pronto para lá e ele tá lá. E você tem vontade de morar fora também? E aí é um sonho material que é de ter É, uma casa lá. uma casa lá. Para Que poder, legal. na Europa, não sei se exatamente em Mas Portugal, para mas morar em definitivo ou não? Uma casa mais de mais veraneio, de para... veraneio, pra ir Sim. assim, eu não consigo me ver muito fora do Brasil, Ah, assim, eu eu acho tenho que tem vontade, sabia? Eu tenho muita de vontade. ter a vida fora. Nos Estados Unidos, cara. Eu Eu já amo. morei nos Estados Você já Unidos, morou já lá? morei Onde é lá, que você morou lá? Los Angeles. Em Los Eu Angeles? tive uma empresa lá Que também. Eu tentei legal, levar a cara. ginástica laboral para lá na época, em Cara, 2012 que e legal. 2013. Tive um sócio Eu amo aquele americano e lugar lá, tal. cara. É Tudo sensacional, funciona, cara. sensacional. Segurança, educação, tudo funciona. Eu tenho muita vontade. Mas tu vai conseguir Depois que eu seguir. deixar os negócios tudo redondo, cara, nesse mundo que a gente vive hoje, tecnologia, tudo remoto, eu acho que não é nenhuma loucura, né? Ter uma casa lá em Orlando, ficar lá 2, 3 meses, vem pro Brasil, fica 15 dias aqui, volta. É um desejo que eu tenho, principalmente Mas por é conta muito de filhos, factível. que eu quero ter filhos o ano que vem, e eu penso muito na questão de segurança, principalmente, né? Não, tu vai conseguir. É muito factível, assim, porque eu fiquei um ano lá e eu tinha empresa já aqui, em Sim. 2012, né? Porque eu comecei em 2003. Então eu já tinha anos, a minha empresa já tinha vários funcionários e eu fiquei lá gerenciando de lá e foi super tranquilo, assim, na E época. uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos, eu vou para lá, tem muitas ideias novas, muitas coisas que a gente pode trazer para o Brasil, entendeu? Então é ficar nesse vai e volta, trazendo coisas para cá, empreendendo, abrindo novos negócios, porque eu já saí daquela bolha da advocacia já, né? Eu, para mim, Sim. já quero investir na área de imóveis, enfim, mercado de leilão, outras coisas que eu tenho muita vontade de entrar também, né? Então, daqui a pouco importação e exportação, que é um mercado que está em alta também. Enfim, eu tenho muitas ideias aí, né? Sim. Realmente, mas é fazer o que você falou, né? Uma coisa de cada vez. É. Não dá para sair fazendo tudo, porque a gente não faz nada, né? Ao mesmo Sim. tempo, né? E não é nem só fazer, né, Alan? Aí é comigo, é um valor meu, né? Eu gosto de viver as minhas conquistas. Sim, Então, assim, claro. agora eu tô com um escritório. Eu quero estar lá, eu quero ver. Aí talvez alguém pode dizer, não, mas o teu negócio é estratégico, é ficar fora. Mas é que eu quero ver agora, eu quero ver os processos, eu quero discutir isso aqui. Eu sei que em algum momento eu vou sair, porque é necessário. Só que Mas tem um agora eu quero porém, viver. né? Eu falo que
como é que você vai treinar um funcionário e cobrar um funcionário se você não sabe fazer? Se não vive, É isso que você tem. Eu acho que deve ser isso que você quer. Você quer viver. Porque como é que você, um cara que não vende hoje, vai cobrar um vendedor? Não tem nem respeito do funcionário. É. Então você vai precisar aprender pelo menos o básico. Você vai precisar fazer uma boa conversão, fazer um bom atendimento, pelo menos, e mostrar para ele que o produto está validado e que você sabe fazer. Eu hoje sei fazer exatamente tudo, qualquer funcionário do meu escritório sabe fazer, desde a faxineira até meu diretor, tá? É uma questão também de não ficar na mão das pessoas. É. A gente não pode ficar na mão das pessoas. Eu conheço hoje grandes empresários. Meu é o melhor vendedor, ele faz o que ele quer, chega atrasado, ele corrompe o ambiente, mas o cara tá lá. Porque o cara tá na mão desse funcionário. Ou de uma pessoa que trabalha o financeiro. É porque ele não buscou. Por que ele não buscou aprender, então, para não ficar na mão dessa pessoa? Sim. Você concorda com isso? Não dá pra gente ficar na mão. Eu penso que o que nos dá segurança enquanto empreendedor é tu saber exatamente isso assim. Se der tudo errado, eu começo de novo. Exato. Eu faço de novo aonde estava. Claro que não vai dar errado, não vai, mas tu tem aquela certeza que tu começa. Talvez mais velho, é um pouco mais difícil, né? A gente não tem a mesma energia, mas... Mas que nem você é um cara assim visionário, assim, um cara que empreende há muito tempo, já deve ter feito aí alguns milhões, acredito eu, né? Depois que você faz o primeiro, o segundo é inevitável, o terceiro é fácil e acaba ficando mais fácil, né? mas na época quando eu fiz o primeiro milhão, não tinha essa coisa. Que falam tanto, 1 milhão e tal. Quando eu vi, tava no 1 milhão e foi fazendo, e a gente chegou em 11 Mas você vai ter isso na advocacia. Tem não, isso, mas todo mundo tem isso na advocacia. Mas agora eu tô e mais depois assim, que você bate, aí você esquece. porque agora eu tô num ambiente que tá focando nisso, então a gente tá Exato, querendo. Exato. E não é pela grana, é pra gente bater os nossos próprios, quebrar as nossas barreiras, os nossos medos de empreender, de investir, de dar certo, porque às vezes a gente tem medo de crescer também, tem muita gente que tem medo de crescer. Sim. A gente conversa com alguns alunos, não, mas vou ter que contratar um monte de gente, cara, vou ter que fazer uma gestão de um monte de gente, isso aí não é pra mim. Eu falei, cara, é o preço que você tem que pagar, não adianta, não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Você quer crescer, você quer escalar, você precisa ter pessoas. Sabe outra coisa do crescimento que eu vejo bastante gente que tem medo da CLT, né? Da CLT. Eu não contrato CLT e tal. Cada um tem seu modelo e para um serve para um. Mas eu gosto da CLT, porque eu acho que a regra é muito clara. Faz isso, faz aquilo, quando eu não quiser mais, eu tenho 90 dias para experimentar um funcionário. Então agora eu estou com a minha equipe comercial, eles ainda estão no contrato de experiência. Concordo. Eu estou olhando. O PJ, por mais que tu tenha um contrato, eu acho que é difícil tu mandar ele embora, porque ele sabe lá no fundo que não tá certo o que tu tá fazendo, sabe? E aí eu acho que tu incomoda. Para não ter incomodação, então faça ele baixa um pouco o salário dele, melhora a comissão de repente, mas é cada um. Como eu tive muito funcionário de CLT, Sim. né? Eu tava vendo as GFIPs esses dias e tal, olhando, foram mais de 2.000 contratações ao longo desse tempo de empresa, de rotatividade, que entrou e saiu e tal. Rescisão, né? Aqui, ali e tal. Mas eu aprendi a trabalhar com CLT, então eu gosto da CLT. Então hoje o meu pessoal é CLT. Mas é modelo de negócio, né? Cada um sabe como vai tocar o seu negócio. Não acho certo nem errado. Eu gosto bastante de modelos híbridos, na verdade, né? O meu escritório hoje ele é todo CLT também, né? Mas eu comecei a construir operações com alguns alunos e eu vi que o modelo híbrido ele funciona bastante. Só que o time de vendas ele tem que ser CLT. Porque o time de vendas ele é muito apegado na questão da estabilidade. Uma falsa estabilidade, que não existe, mas eles se apegam numa estabilidade. Eles acham que o fato de ter uma carteira assinada ali, ele vai ter a garantia, então ele não vai trocar o atual emprego por um outro emprego por 200, 300 reais. Sim. Ele vai pensar 2 vezes. Eu vou sujar minha carteira. Eu vou abrir mão dos meus direitos. Você entendeu? Acaba segurando um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o PJ... A gente sabe que existe aí um sobrestamento, né? Uma discussão agora tá bom. Da pejotização e a gente sabe o resultado disso. A gente já sabe. Sobrestou, a gente já sabe. Então, o Brasil é um país dos empresários que precisa prosperar ainda mais, precisa gerar emprego e precisa diminuir a quantidade trabalhista. Então, a gente já está construindo modelos de negócios baseado em cima do PJ, porque a gente sabe que isso aí vai ser legalizado. Sim, entendeu? Então, existe um temor de tomar ação trabalhista e tal, mas, cara, o risco é mínimo. Senão eles sobrestariam todos os processos. Então, eu acho que dá para se apegar nisso aqui. E o brasileiro precisa ter a mentalidade também que, cara, CPJ é um contrato de prestação de serviço e tá tudo bem. No mundo inteiro é assim. Foi combinado. No mundo não existe CLT. É desse jeito, é o combinado, existe um contrato e tá tudo bem, entendeu?
Então, eu acho que é isso. Mas Eu- um modelo híbrido, eu acho que para escalar funcionaria melhor, né? Eu não vou dizer que eu me arrependo, né? Porque eu pago bem meus funcionários, eles estão felizes, meu turnover é baixo, mas a minha margem ela é muito menor também. Claro, Então eu tenho por esse causa da problema. CLT, Então né? é questão de escolher o jogo que quer jogar, né? Talvez eu mude de opinião à medida que for evoluindo, né? Mas os primeiros eu quis fazer CLT porque eu já estava acostumado, né? Eu já tenho toda a estrutura hoje organizada para contratar e tal, então a gente tem RH na empresa, então como eu pude usar a estrutura da minha empresa, como eu sou único sócio ali também, para fazer crescer o meu escritório, então facilitou bastante assim, né? As contratações, a gestão do ponto, tudo isso o meu RH que cuida do pessoal do escritório, E a não tua é? esposa, ela empreende contigo também? Sim, ela é, como eu falei, ela é mais de bastidores, né? Tá, Mas ela sempre estuda o tempo inteiro para melhorar a performance dela. Então ela concluiu técnico em contabilidade legal. para justamente se Ajudar ali na... especializar nos cálculos trabalhistas e Legal. tal, nas questões tributárias, que agora com a reforma trabalhista. Então, a gente sempre teve isso, eu sempre E o tive legal, desde... você tá sempre visualizando ali a ideia de ecossistema, né, É, cara? Pô, que legal. Sabe que eu sempre tive uma questão assim, Alan, sempre tive advogados bons e tal, mas eu nunca deixei 100% na mão deles. Eu sempre queria saber o que o contador estava fazendo, o que o advogado estava fazendo, Tá certo. que é ele que faz, mas eu Tá quero saber certo. o que está fazendo, porque é o meu nome, enfim e tal. Então a gente sempre trouxe isso muito para dentro de casa, e a minha esposa veio comigo nessa ideia, e também sempre aprendendo. Tudo bem, a gente tem uma contabilidade boa, mas a gente quer saber por que eles estão tomando aquela decisão, indo para lá. Então a gente está sempre estudando para meio que dominar o conhecimento, né? Que A gente perde legal. muita coisa por não saber, Legal. deixar na mão dos outros. E nesse atual momento, o maior desejo do Alessandro é escalar na advocacia trabalhista bancária, né? É. Daqui um ano, como é que você se enxerga? Eu quero chegar com pelo menos uns... Já bateu o primeiro milhão? Com certeza, né? Não, com certeza, mas assim, em torno aí de uns 20 advogados, pelo 20 menos, advogados, que trabalhando. legal, que legal. Você é um cara ambicioso? Você se Ah, considera ambicioso? Ambicioso é diferente de pois ganancioso, é. tá? São coisas bem distintas. Eu acho que é uma virtude ser ambicioso, inclusive, na minha opinião, né? Diferente de ganância. É, Você se considera ou não? Você eu, acha que você precisa ser mais ambicioso? O eu que você acha? precisaria, eu não sei se eu precisaria, sabe? É assim, Ambicioso por conquista, não é por dinheiro, né? conquista. Não, Conquistas, é. a conquista sim. Mas eu tenho visto que a maior conquista é poder aproveitar o que eu conquisto. Sim, Então, assim, pô, se eu tenho uma casa legal, eu quero poder aproveitar minha casa. Eu tenho que ter tempo para que fazer um legal, churrasco com meus amigos, eu tenho que ter tempo para levar minha filha no que judô, legal. sabe? Eu não posso. Todos os dias a gente leva a minha filha, leva e busca a minha filha. A gente almoça em casa junto, a família, Cara, mas é uma verdade porque eu isso, quero isso, né? sabe, para mim. Mas E é, quero é grana, uma lógico. verdade. Mas é uma verdade. Que nem eu já batalhei e tal, pô, já tive acho que 5 ou 6 Porsche na minha vida. Aí, pô, batalhei pra comprar o Porsche e tal. Aí comprei o Porsche, fiquei ali 3 meses dando voltinha ali. Cara, chegou uma hora que perdeu a graça. Eu falei, cara, não era sobre o Porsche. Sim. Era sobre Mas, conquistar o mas aí tu Porsche, quer porque era uma ir... meta que eu tinha. Sim, mas se tu quiser ir a Ushuaia, por exemplo, descer, se tu tem 15 dias para largar o que tá fazendo e viver o teu Porsche, acelerar na estrada, e tal, Exato. mas não tenho. Eu só consigo ir ali pertinho e voltar porque eu tenho que estar trabalhando. Eu não sei até, mas aí é para mim, tá? É Sim, uma questão claro. pessoal minha. Eu não sei até que ponto isso valeu a pena, porque a gente não sabe quando a vida vai terminar, né? Exato, exato. Mas também não acho que tu pode fazer gastar tudo de qualquer jeito ou não ser Você é uma ambicioso, pessoa não buscar. conservadora, você se considera. Me considero. E a tua esposa, como é que ela é? Ela é assim Ela é também? mais que eu. É? Ela é mais ainda? Ela é mais que eu. Ela que me. Acho que eu mudei depois que eu Que os conheci. relacionamentos sempre tem um que é o cara vai lá e se joga mais, é mais empolgado, e tem um que é um pouco. Os dois são bem parecidos, então. Não, eu me jogo mais. É. Eu busco Mas eu mais. acho que você tá com a mentalidade um pouco mais transformada por conta da comunidade também, né? Acho que sim. Você vê a galera ali é Eu ambição o tava tempo todo. acomodado. É fome. Você vê a galera, é fome. É. Olha, eu fiz 50 bancários, mês que vem eu quero fazer 60. Tem a Thaís que tá fazendo 180 também, então eu vou fazer também. Então, e cara, tem que ser nessa Foi pegada isso aí que mesmo. acho que mexeu comigo. Eu tava acomodado. Imagina, Tava, você tava. tranquilo e tal. Pra que Eu acho que isso? Não você precisa. mudou depois que você entrou na mentoria do Leonardo. Não, eu acho Que eu que sim. percebi que houve uma mudança em você. Que você apostou, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente se eu quiser alcançar essa galera aí. E aí ele foi ali uma virada de chave. A mentoria do Leonardo, você começar ali, ele tá mais perto de você. A própria, lá em Campos do Jordão, a gente ficar perto, a gente começar
a bater papo, pô, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. E você vê a galera fazendo, e a energia, né? Porque a energia, fala que É, ela eleva, né? com Ou ela te certeza. derruba, ou ela te eleva lá em cima Não, também, com né? O certeza. ambiente é tudo, Desde que eu entrei na comunidade, né, primeiro no Lendas e agora com o Léo, Não tem como é, pensar pequeno ali não, dentro, não né? tem, Não não tem tem. como, Aquele né? grupo é um negócio que explode E a eu tua falo, cabeça. cara, Tu te pensar sente, grande e pensar pequeno dá mesmo trabalho, cara. é, Dá mesmo trabalho, e cara. tu te sente, parece que tu te sente insuficiente, assim, eu, Né? né? Quero mais, tem que Que bom, conseguir, olha o mas que pessoal e bom. tal. Mas é isso, eu sempre E tá mudando de mesa. Cara, eu dei um salto alto, fui lá pra Alphaville, tô me conectando com um monte de gente. Conheci pessoas ali, tô me aproximando ali de algumas pessoas. Conheci o Marcos Marques, a esposa, Paulo Machado, do Leilão, tô conversando com ele. Virei mentorado agora do Vitor Damasio, que é um cara sensacional. Já conheci Janguier Diniz. Cara, e a gente não é nada perto do que esses caras já do que eles construíram. construíram, E né? aí eu fico numa zona de incômodo. Eu falei, cara, eu não sou nada, eu não construí nada. Eu tenho muita coisa para construir. Eu só tô no começo. Isso aí me dá motivação, cara. Ver outras Sim. pessoas conquistando coisas que eu quero alcançar ainda. Eu vou chegar no bilhão, eu tenho certeza Não, com certeza tu absoluta. vai, com certeza. Absoluta, não tenho a mínima ideia. É questão de parar, pensar, organizar. Cara, como é que eu vou fazer? Em que tipo de negócio? Ver o tipo de negócio que vai me dar um ROI a ponto de eu escalar. Só que é um negócio que não pode me prender também, né? Eu não posso ficar preso, escravo do meu negócio, bater no 1 milhão, mas ficar. Então é isso, né? Então é replicar É, conhecimento. eu acho que o cuidado só, não é o cuidado, mas se eu quisesse chegar do bilhão, por exemplo, eu teria esse cuidado de pensar assim, não é o bilhão pelo bilhão, né? Mas é realmente o desafio que eu estou impondo para mim e o bilhão é o indicador que mostrou que Exato, eu consegui indicador. conquistar, né? A gente tem que ter uma referência. Tem que ter É, uma referência, tem que mudar as referências. A minha referência é essa para eu bater, porque a gente tem que ter meta para tudo na nossa sim, vida. sim. A gente vive, né, por metas, né? Então é isso. Meu irmão, foi legal demais, Bom, viu, cara? prazer. Puta, daria bate-papo aqui para várias horas. Legal demais conhecer um pouco mais do Alessandro. Conta comigo no que você precisar. E agora, para finalizar, cara, você é um cara determinado, você é um cara aí resiliente, vem de uma história de luta. Dá um recado, olhando para a câmera, para essa pessoa que está desiludida, está desacreditada. Você entrou ali na comunidade, eu vi que você ficou ali um pouco ali, pô, será que é para mim que não é? Eu senti isso aí. Aí depois você se jogou, você buscou ajuda, se conectou. É possível, né? Você viu que é possível. Seus resultados já estão aparecendo. Você já tem um resultado incontestável na tua empresa. Na advocacia, você vai começar a ter um resultado agora fantástico. Tenho certeza. Pode contar comigo nisso aí. Daqui a um ano nós vamos estar comemorando os resultados milionários. Daqui a pouco você vai estar ganhando muito mais dinheiro com a advocacia do que o seu próprio negócio que você tem, que já está consolidado. E dá um recado para essa pessoa que está desacreditada, ou pessoas aí que mais velhas, que estão aí e não sabem o que fazer, pessoas que vivem de indicação. Vamos lá, dá um recado. Então, primeiro eu quero agradecer também, né? Estou muito feliz em poder ter essa Tamo oportunidade junto. de conversar com todos vocês. Mas uma questão que me acompanha há muito tempo, né? Desde que inclusive tu falou no Marcos Marques, né? Conheço o Sim. Marcos Marques do início da carreira Que deles. Estive legal. em Goiânia Com o com José eles. Roberto ainda. José Roberto, eu comecei no IBC, fiz todos os treinamentos de coaching lá com Que eles. Eles eram legal. pequenos ainda, eu fui parceiro deles no Rio Grande do Sul, ajudava o Marcos Marques nos eventos quando ele precisava e tal. E uma coisa que o coach me ensinou, que eu trago para a vida, assim, que é você não precisa ser aquilo que você sempre foi. Então não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes deu errado, se no passado não funcionou, não te define quem tu é hoje. Basta tu tomar uma outra decisão a partir de agora e focar naquela decisão, acreditar em ti que é possível transformar e se tornar quem tu quiser ser. Então eu acho que é essa Exatamente. filosofia, esse é o Eu, pensamento, né? eu penso isso. Não importa quantas vezes você caiu. Importa quantas vezes você se levantou para continuar. Mas nasce de uma decisão, né, Alan? Eu Exato. não quero ficar aqui, eu vou para Porque se lá. você cair, você vai ficar lá no chão e ninguém vai te salvar. É isso que você tem que ter em mente. Então você tem que levantar. É isso. É isso aí. Irmão, obrigado, viu? Pô, Obrigado, querido. satisfação te receber aqui. Daqui um ano quero ver você de novo aqui. O Alessandro já cheio de bancário, cheio de resultado. Se ele tiver na operação, já deve estar para sair, eu tenho certeza, porque não é fácil. Não é da noite pro dia que você vai ter da operação, tá? Mas eu tenho certeza. O Alessandro vai estar maior. Quero também, a gente vai voltar a conversar. Pô, eu tenho muita vontade de te lançar como mentor nessa área de licitação, que é um mercado bilionário, que eu quero entrar nesse mercado também. E você é um cara que domina, você já provou, seus resultados provam por si só.
E, meu irmão, conta comigo no que você precisar nessa caminhada, nesse desafio. Eu tenho certeza absoluta, cara. Daqui 1 ano a gente vai estar comemorando muita coisa junto. Vai Tamo estar junto. tudo muito diferente, viu? Tamo junto. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Gente, obrigado demais pela participação de vocês. Até o próximo episódio do Lendas Cash.